Olá pessoal, Andréia Buchita. Vamos tratar de um assunto hoje que eu adoraria saber antes do Iago ter 12 meses. Mas eu não sabia, porque eu não sabia nem o que era autismo, na verdade, né? Resolvi gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta quais eram os sinais que o Iago apresentava para que eu pudesse ter assim uma pista que ele ia ser enquadrado no espectro autista. Pois bem, vamos lá. Uma criança até 12 meses, ela deve estar respondendo quando a gente chama ela pelo nome. Eu entro numa sala, a criança está nessa sala e eu falo, Iago, e deve olhar para mim. Mas o Iago não olhava. Ou seja, ele escutava o nome dele, ele sabia que era ele, mas ele não tinha a percepção de que ele deveria olhar, virar para quem está chamando e responder. Não pode ser com um olhar, a resposta, pode ser com um gesto, mas o Iago não tinha nenhum tipo de reação, um esboço de estar sendo recíproco com o chamado do nome dele. O Iago, quando a gente falava assim pra ele, olha, vamos fazer imitação dos bichinhos, au, 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 mostrava um cachorrinho e fazia au, 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 ele não imitava. A vaquinha, mu, ele não imitava. O pato e assim por diante, ele não imitava. Gente, quer saber uma coisa que ele não conseguia imitar? Não era porque ele não queria, é porque ele não conseguia mesmo. Sabe aquela musiquinha? Cai, cai, balão aqui na minha mão. Iago não gesticulava. Ele não conseguia fazer esse movimento, ele não conseguia moldar o raciocínio dele para falar cai, balão, cai aqui na minha mão e fazer esse símbolozinho pra gente. Ele não fazia a coreografia. Quando cantavam as músicas na roda, muitas vezes ele dava as costas para a roda. Por quê? Porque ele não queria cantar. É porque ele não queria cantar ou é porque ele não conseguia processar o cantar e o gesticular ao mesmo tempo? O autista, ele tem uma dificuldade em fazer isso. Alguns autistas apresentam essa dificuldade, outros não. Quer fazer um teste bem simples com o teu filho? Você pega um objeto qualquer e passa por ele. Teu filho vai fazer o quê? Ele vai seguir o objeto e vai olhar esse objeto. Você não vai passar correndo, você também não vai passar em câmera lenta, você vai passar de uma forma adequada para que ele consiga acompanhar o teu objeto, certo? O Iago não fazia isso não. Ele passava o objeto para ele, ele ficava disperso, ele até olhava o objeto, mas depois esquecia, passava 2 segundos ele já estava olhando para outro lugar. Se o teu filho olha quando você fizer isso, bingo, ponto para você. Eu não marquei ponto nessa. Vamos pegar um outro exemplo que você pode fazer também para o seu filho. Gente, nós estamos falando até 12 meses, tá? Eu não tô falando de criança com a idade do Iago. O Iago já vai fazer 6 anos. Pega um objeto e sacode. A criança tende a olhar para o objeto que você está sacudindo. E você esconde seu objeto. Agora você pega o objeto, ergue, sacode e ao mesmo tempo ergue outro objeto. A tendência de uma criança típica é olhar para cá e olhar para cá. Vai mudar o direcionamento do olhar. Mas o Iago ele não mudava, não. O Iago, ele ficava naquele objeto que mais chamava atenção para ele. Mas se aqui nessa outra mão eu colocasse um carrinho e ficasse girando essas rodinhas, ia ser ponto para mim, ponto negativo, né, gente? Porque o autista, ele tende a brincar de uma forma não usual com os brinquedos. Por exemplo, o interesse de um carrinho é o quê? É pegar o carrinho e andar pela superfície, fazer brum, 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 ir pela casa e lá vai. É uma brincadeira que todas as crianças típicas costumam fazer. O autista, ou ele fica assim, ó, passando aqui assim, ou ele fica olhando, fica brincando de forma errada com um objeto que é um carrinho. O que o Iago fazia quando dava um carrinho para ele? Ele virava o carrinho e adorava mexer a rodinha. Girar, gente, girar objetos, girar a tampa de panela. Eu tirei tudo que fosse coisa para ele ficar girando. Porque senão, spinner, era a época dos spinner, misericórdia, não podia ter spinner em casa. Porque ele pegava, ele passava horas naquele objeto e ele ficava girando aquele objeto. E isso é uma característica muito tendenciosa a ser autista.
pegar esse objeto e ficar horas com o mesmo brinquedo. Uma criança típica, ela pega um brinquedo e já tem interesse para outro brinquedo. Pega um brinquedo, já tem interesse para outro brinquedo. Ela não fica horas com aquele brinquedo. Ela pode passar aí uns 10 minutos, 15, se você estiver brincando com ela, talvez até um pouquinho mais, é algo bem interessante para ela. Mas falar que essa criança vai passar a tarde inteira segurando um brinquedo, não dá. E o autista, ele escolhe, alguns autistas, o Iago ele acabou não fazendo isso porque a gente bloqueou isso antes de se estender. O autista ele escolhe um brinquedo único, pode ser um controle da televisão, e ele fica o dia inteiro brincando com isso. Ele dorme com esse controle, ou um pedacinho de madeira, e fica brincando com isso. Gente, isso não é legal. A criança tem que diversificar os brinquedos dela, as brincadeiras, e não ficar sempre na mesma. A criança está mamando no peito ou está mamando na mamadeira. Um dos dois ela tem que estar fazendo, né? A criança autista, ela não fixa o olhar quando ela está mamando. Quando ela mama no seio da mãe, geralmente o usual é ela ficar contemplando a mãe, ficar olhando, ou a mãe fica olhando para a criança, e a criança responde a esse olhar. É uma reciprocidade de olhar. Já quando tá dando a mamadeira, a mesma coisa. Se for o pai, tá lá com a mamadeira. No meu caso, eu não consegui amamentar, né, gente? Então, foi na mamadeira mesmo. E tanto eu quanto meu marido, quando a gente dava mamar pro Iago, ele não olhava pra gente. Mas eu não achava isso estranho, não. Pra mim, isso aí era imperceptível. Mas isso é muito importante. E essas são algumas dicas que eu tinha para passar para vocês sobre sinais de autismo em crianças de 0 a 12 meses. Isso não é uma regra, algumas crianças podem conter mais sinais, são alguns que eu lembrei que o Iago apresentava, outras crianças podem ter menos sinais, mas se o seu filho se enquadra em 5 sinais, pelo menos fique em alerta, porque tem uma grande tendência dele entrar para o espectro autista. Se o seu filho tiver 1 sinal, 2, 3 sintomas, deixa ele seguir a vida, gente. Deixa ele viver feliz, que ele não está precisando ainda das terapias. Mas você vai ficar de olho, porque se isso aumentar, você já vai saber sobre o que se trata e vai correr atrás. E se você gostou desse vídeo, se essa dica foi legal para você, dá um like aí, ativa o sininho e se inscreve no canal.